Salve, salve pessoal, dando início a um novo projeto aí, certo? No podcast, Capoeira Falada, e nada mais justo de dar início a esse trabalho, dando, uma, dando um papoeira com o meu mestre aqui, o mestre Cabeça do Grupo Batuque. Mestre, queria que o senhor se apresentasse. E aí, galera, tudo bom? Sou o Mestre Cabeça, Grupo Batuca, aqui de Campina Grande. Meu nome é Carlos Pereira da Silva, tenho 50 anos, sou natural aqui de Campina Grande, já pratico capoeira desde os meus 18 anos. E estamos aí na batalha, firme e forte. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta, hein? Mestre, como foi seu primeiro contato com a capoeira? Bom, meu primeiro contato com a capoeira foi através de uns amigos de bairro, lá no bairro do Zé Pinheiro. Através de um amigo chamado Marrom, né, mais conhecido como Novinho também. Eu estava na esquina, gostava de jogar bola, ficava jogando com os caras lá, ele passou com a calça branca. E tem uma placa, em toda bodega antigamente tem uma placa da Fanta, da Cruz. Ele chegou com um coturnozão lá e meteu a perna nessa placa. E daí foi o meu primeiro contato com a capoeira. Daí em diante foi viajando, conhecendo as pessoas e fui crescendo dentro do mundo da capoeira. Beleza. Vamos lá, o que a capoeira representa na sua vida, além da prática física? Cara, a capoeira para mim representa muita coisa, onde eu tive muitas ilusões benéficas. Ilusões não, como é que eu vou dizer? Tive muito conhecimentos benéficos para a vida, né? Eu levo até hoje, até na minha vida pessoal e empresarial, que hoje em dia a gente também tem que ter isso, e ela me ajudou demais. E é uma válvula de escape. Em certos momentos eu estou muito estressado com a correria do dia a dia, aí vou para capoeira, treino, dou minhas pernadas, alivio, né? Fico de boa. Beleza. Como a capoeira moldou sua forma de ver o mundo e as pessoas? O senhor acha que mudou depois que o senhor entrou na capoeira, sobre o seu olhar? Eu fiquei mais humano, eu ia ser mais humano dentro da capoeira, porque a capoeira ela desperta em você esse lado humano, apesar das maldades do mundo, das falsidades, mas você sempre acaba acreditando nela como um agente transformador de vidas, né? Como ela transformou minha vida. E em algum momento eu até falar aqui, mas já vou antecipar. A minha galera que era amigos, uns 30, poucos estão vivos, né? A maioria se perdeu no crime. E com isso a capoeira me resgatou, me transformou e me deu tudo que eu tenho, né? Primeiramente a Deus. E segundo a capoeira, se hoje eu sou formado em uma área, foi a capoeira. Se hoje eu sou mecânico, foi a capoeira. Se eu conheci o outro lado do mundo, foi a capoeira. Se eu tive meus filhos, foi pela capoeira. Se hoje eu tenho minha família, foi pela capoeira. Ok, mestre. Já pegando esse fio aí, um momento marcante dentro da sua trajetória. Ixi, são tantos. Para tomar só um é complicado, porque são tantos que a gente não tem como definir. Que é até uma injustiça. Mas assim, um que me marca muito foi ter conhecido o mestre Salário Mínimo em vida e o mestre Bigodinho. Me marca muito. Quando eu vejo eles cantando, eu me lembro deles. O que, na sua opinião, mestre, é o verdadeiro espírito do capoeira? Cara, o verdadeiro espírito do capoeira é um cara que não se entrega por nada. É um cara que é guerreiro. É um cara que acredita de todas as formas que a capoeira vai mudar a sua vida. Então, não tem como definir mais uma forma mais prática, mas o espírito da capoeira é um cara que é guerreiro, aguerrido, não desiste de nada, sempre acredita nos seus sonhos. Como o senhor enxerga o papel do mestre? Mais como guia, educador, guardião da tradição? Bom, essa pergunta aí você já botou todas as respostas, né? Porque a gente vai trabalhar como um guia das pessoas que acreditam em você, mostrando os caminhos que ele deve seguir, tanto na capoeira como na vida, sempre está aconselhando para o melhor, porque você já tem experiência de vida, já passou por vários momentos, e aqui dali você não vai deixar uma pessoa que você gosta de estar ao seu redor passar por aquilo.
sempre vai ser um guardião das tradições, apesar que hoje em dia tem muita gente se formando de uma forma que perde a tradição da capoeira, e aí vai deixando o legado real da capoeira e vai se perdendo. Mas, graças a Deus, ainda tem muita gente aí para repassar as questões de legado histórico da capoeira, das tradições. Mestre, o que mais me emociona dentro de uma roda de capoeira? Quando eu vejo uma criança jogando, porque ali eu sei que está se renovando. Não tem maldade, não tem sentimento de inveja, simplesmente está ali para brincar. Quando eu vejo uma criança, eu viajo. Como o senhor lida com as mudanças e modernizações dentro da capoeira? Rapaz, é igual tudo na vida, né? Quando eu comecei capoeira, não tinha conhecimento ainda do uniforme, né? O famoso abadá. Eram as calças de saco de farinha. Não tinha corda, ninguém tinha um lado tradicional para amarrar a corda, uns tinha cordel. Eu mesmo, quando eu comecei, minha primeira corda foi uma corda de nylon, branca. Eu não tinha nem a menor noção. E amarrei de todo jeito. Então, com o tempo, como uma vez um grande mestre falou, a capoeira vai estar sempre em transformação, porque as artes milenares, hoje em dia, não tem mais como mudar. Por exemplo, o Kung Fu, ele já chegou no ponto que ali ele já estacionou. E a capoeira ainda não, a capoeira ainda é uma criança. A capoeira não tem nem 1000 anos. Então tem muita história para contar ainda, né? Qual o maior valor que a capoeira ensinou que o senhor leva para a vida toda, né? O senhor já falou alguns. Respeitar para ser respeitado. Honrar para ser honrado. Pois a humildade vai botar você na mesa. Mas o seu caráter é que vai dizer se você ainda continua na mesa, na capoeira do mesmo jeito. Quanto mais humilde você for, mais as portas da capoeira vão se abrindo para você, para os verdadeiros capoeiristas. E depois que você chegar naquela mesa, você vai ter que se manter, mostrar que você realmente quem é. Porque acontece muito de uma pessoa mostrar uma situação que ela é hoje, depois de dar as costas é outra situação. Então, a capoeira me ensina esses valores que eu levo comigo pro resto da vida. Essa pergunta aqui, mestre, o senhor praticamente já respondeu ela, mas eu vou fazer, né? O que o senhor sente quando vê novas gerações aprendendo e se apaixonando pela capoeira, né? Falou da criança, né? Como eu falei, né? Eu fico muito feliz que eu estou vendo que tudo que a gente colheu está sendo repassado e aos locais que eu vou, a maioria das vezes, são pessoas que eu acredito que trabalham da forma correta dentro da capoeira, valorizando os mais velhos, respeitando as tradições, os caras que sempre estão treinando, certo? Os caras que rodam o mundo, porque eu sempre digo, sempre vou dizer, dentro de casa todo gato é leão, então o cara tem que rodar, tem que viajar para fazer o seu nome ser respeitado, e daí você ganhar o conhecimento, eu sempre digo isso. Mas quando eu vejo, toda vez que eu vejo uma criança se batizando, vejo uma criancinha trocando de corda, eu tenho o maior prazer de ir lá, cumprimentar, entregar, apertar a mãozinha, colocar a corda, não jogar, porque aquilo ali é um momento marcante para aquela criança. Mestre, um ponto positivo e um ponto negativo que o senhor enxerga dentro da sua história na capoeira, vamos dizer assim, do passado para de hoje? Positivo eu tenho muitos, né? Tenho muitos que hoje em dia eu ainda estou na capoeira, então esse é o ponto mais positivo. Apesar de estar um pouco afastado, porque eu estou com uns empreendimentos que estou fazendo, né? Na minha velhice. Não vivo de capoeira, mas vivo para capoeira. E um ponto negativo que eu levo comigo da capoeira, porque alguns momentos significativos da vida, eu não estava na presença daquelas pessoas que precisavam, porque eu estava viajando, porque eu estava fazendo alguma coisa relacionada à capoeira.
Mas graças a Deus, Deus relevou isso e a gente está conseguindo se sobressair. Ok, queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para o futuro da capoeira, para essa geração que está chegando agora. O senhor deixasse uma mensagem. Bom, primeira mensagem que eu quero deixar são para os formadores dessa nova geração. Vocês são espelhos, vocês são referências. Porque hoje em dia o mundo está cabeça virada. Tem muitas famílias sem base, muita criança sem pai, sem mãe, que o mundo é quem vai estar criando. Então a gente, como capoeirista, acaba assumindo um papel de super-herói para essas crianças. Que a grande verdade é essa. Tem momento que você vai ver uma criança querendo lhe abraçar como se você fosse o pai e você não vai entender. E, gente, é gratificante esses momentos. Você vê realmente a força da capoeira. Para essa molecada que está chegando, aprender a respeitar. Respeitar porque esse valor está sendo perdido. O valor do respeito aos mais velhos. Na minha época de criança, eu me lembro que eu passava por um senhorzinho, nunca tinha nem visto, mas eu baixava a cabeça e pedia a benção. Hoje em dia esse costume não existe mais, mas isso era um sinal de respeito aos mais velhos. Então, respeitem o seu professor, respeitem quem está lhe instruindo, estudem a capoeira, porque a capoeira não é só jogar pernada, você tem que estudar ela, você tem que entender por quê, para quê e quando usar, porque isso aí também está se perdendo. E o resto, só alegria. Ok. Já indo para as considerações finais, o mestre falou que está um pouco corrido, mas eu queria aqui que o mestre aproveitasse o espaço para falar o local onde o senhor dá aula, quais são os dias, horários. Bom, gente, graças a Deus, eu e algumas pessoas aqui na cidade temos os nossos locais fixos para dar aula, certo? Eu tenho uma academia de musculação, tenho um espaço na parte superior muito boa para fazer aula de capoeira, aqui no bairro do Acácio Figueiredo. Quem sentir interesse, chama o Vitor aí no privado que ele passa a localização para vocês, certo? Os dias de aula, segunda, quarta e sexta, ok? Não tem separação entre iniciante, avançado ou antigo. Todo mundo treina. E lá vai se desenvolvendo, certo? O meu horário de treino é à noite. Desde dezembro ou novembro a gente está sem fazer atividade, porque eu estou nessa correria. Dia 15 de fevereiro desse ano, 2026, a gente retorna às atividades. Bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro Papoeira, né, da Capoeira Falada. Espero que todos tenham gostado. Mas quer fazer mais alguma consideração final? Mas dizer mais alguma coisa? Não? Aproveitar aqui o momento que estou aqui com o Vitor. Esse ano eu estou formando 2 mestres, né, que estão comigo há mais de 15 anos treinando. Formando os contramestres e estou formando aqui o nosso garoto Vitor, professor também do grupo, certo? Parabenizar você pela sua atitude, porque poucos sabem, mas ele estava afastado da capoeira, questão de saúde, muito pesada, mas nunca desistiu. Então, graduação, às vezes, não é só o cara estar treinando, às vezes é o esforço, e você acaba merecendo sua graduação. Então, pessoal, isso aí foi o nosso primeiro episódio, como falei. Quem gostou, deixa o like, se inscreve e deixa nos comentários qual o próximo mestre da cidade de Campina Grande ou região vocês querem que participe aqui do nosso Papoeira. Meu axé a todos. Valeu, dá o like aí para ajudar, viu?